Olá, boa tarde, turma. Hoje eu, Maria Milena, e a minha colega Késia Ruth daremos continuidade às apresentações, onde falaremos sobre planície litorânea, campo praiano, arbustral praiano, vegetação de dunas semifixas, móveis e fixas. As planícies, elas são uma categoria de relevo relativamente recente que possui baixa altitude. Elas são caracterizadas por serem planas e pouco acidentadas. Elas são encontradas próximas ao nível do mar, não ultrapassando 200 metros. Geralmente, esse relevo ele é cercado por outros de maior altitude, e sendo assim, vai ocorrer depósitos de rochas. Portanto, a sua formação é devido a sedimentos vindos dos relevos mais altos. Por serem áreas baixas, entende-se que elas são mais antigas. Assim, desde o início da vida humana aqui na Terra, elas têm um papel importante na sobrevivência. Isso porque elas são propícias para a agricultura. Desse modo, elas são boas para a fixação e ocupação da população. Entretanto, as planícies elas são muito propícias a enchentes naturais, porque elas estão próximas à água. De acordo com a estrutura geológica da Terra, as planícies elas possuem origem sedimentar, ou seja, localizam-se em bacias sedimentares de origem recente. Por estarem localizados nessas áreas, significa que os processos de acúmulo de sedimentos superam os processos de erosão. Como as planícies estão situadas em região de baixo nível altimétrico, há bastante depósito de sedimento, proveniente de desgastes de rochas vizinhas, e menos da ação dos processos erosivos. As planícies, elas podem ser classificadas em 3 tipos: planícies aluviais ou fluviais, planícies costeiras e planícies lacustres. Nessa imagem, a gente percebe aí as planícies, a gente tem uma imagem aí representando os tipos de relevo e temos aí, bem próxima ao nível do mar, a planície, onde elas são formadas principalmente por sedimentos vindos dos outros relevos, como aí a gente tem um relevo mais próximo da planície, os planaltos. Em relação à classificação dos relevos, o relevo aluvial ou fluvial, nesse caso vai ocorrer aí o transporte de sedimentos que é feito pelos rios, dando origem aí à planície aluvial ou fluvial, que são formações geológicas que se caracterizaram por serem planas ou muito pouco inclinadas. Elas formam-se pela deposição ao longo do tempo de sedimentos trazidos por um ou mais de um rio, criando aí um solo aluvionar constituído principalmente de argila e areia. Quando se tem uma planície de inundação ou várzea, ela vai se formar como parte de um processo, sendo esse uma faixa bem mais estreita que vai se alargando toda vez que o rio transborda. A planície aluvial, ela está associada e ela pode ser muito maior, abarcando aí a área de antigas várzeas que já não se inundaram devido à elevação do solo, pelo acúmulo ali de sedimentos, ou então a mudança do curso do rio ao longo de milhares ou milhões de anos. Em relação ao relevo lacustre, ou seja, as planícies lacustres, elas são formadas principalmente quando se tem um soterramento de um lago. Ao contrário dos planaltos, que são formas de relevo em destruição, as planícies são formas de relevo em construção, porque vai ter deposição de sedimento e supera a erosão, E elas são consideradas relevos recentes, desde aí da era Cenozoica. Já a classificação do relevo, ou seja, costeira, as planícies costeiras, elas são formadas principalmente pelo transporte de sedimentos que é feito pelas águas marinhas, dando origem aí à planície costeira ou marinha. Elas são formadas por sedimentos terciários ou quaternários, depositados aí na zona costeira,
ocorrendo em cada uma das regiões reconhecidas para a costa brasileira. Este ambiente ele está relacionado com um conjunto variado de fatores, que pode ser as variações do nível do mar associada aí às correntes, né, de deriva litorânea e às fontes de sedimentos primários. Frequentemente, essas planícies estarão associadas à desembocadura de grandes rios ou retracências ali na linha da costa. Elas podem estar intercaladas por falésias e costões rochosos desde a idade pré-cambriana. As planícies costeiras, elas são formadas pela justaposição de cordões litorâneos, que são uma das feições mais marcantes do litoral brasileiro, especialmente da sua porção sudeste e sul, em cujos ambientes atuais elas podem ser encontradas em praias, dunas e outros. Trouxe aqui essa imagem para destacar, né, os ambientes lacustre, onde vai ter a formação principalmente através de um soterramento de um rio, o ambiente fluvial ou aluvial, que são formados principalmente pelo transporte de sedimentos feito pelos rios, e o ambiente marinho ou costeiro, que vai ser formado principalmente pelo transporte de sedimentos feito pelas águas marinhas. Planície litorânea. Bom, a vegetação deste local não é uma coisa que surge ao acaso. Ela é fruto da ação de fatores abióticos presentes no local, tais como o solo, o relevo, a temperatura, os ventos e os processos históricos biogeográficos. Todos esses fatores atuando conjuntamente. Então, em destaque, a planície litorânea está entre os 6 relevos moderadas em substrato sedimentar. A planície litorânea corresponde a uma faixa contínua de orla marinha, mas o que são orla marinha? É uma faixa de terra junto a uma extensão de água. Ela é apenas interrompida pelas desembarcaduras dos rios que chegam ao oceano. Essa desembarcadura é um local onde o rio encontra o mar. Diante a planície litorânea estão diversas feições geomorfologicamente dinâmicos e instáveis, como as praias, dunas móveis e dunas fixas. Essas feições geomorfologicamente dinâmica e instável é formada pelo acúmulo recente de sedimentos e tem uma estrutura de baixa inclinação, dependida pela interação dos processos naturais que ocorrem. Esses processos naturais são interações que podem ser observados facilmente pela predominância morfológica plana a suave ou ondulada, onde o relevo pode se mostrar mais irregular ou elevado. E o conjunto das vegetações de dunas, de arbustais e de campos praianos são comumente conhecidas como vegetação de restinga. Campo praiano e arbustal praiano. A planície costeira, que pode ser chamada também de planície litorânea, presente no Ceará, é contida por areias quartzosas, que são modificadas pelo vento e também pelo mar. Esse ambiente apresenta um fator grande de estresse, e um desses fatores de estresse está a maresia, que vai tornar o ambiente salino. E nesse tipo de ambiente surgem as espécies herbáceas especializadas e específicas para ambientes arenosos e salinos da costa. E em alguns locais da costa, há, além do campo, um arbustal praiano, onde a vegetação pissamófila atinge parte arbustiva resistente a ambientes citados, arenosos e também salinos. Existe também um outro tipo de vegetação que é típica da planície litorânea, que é desenvolvida na faixa de pós-praia, que são as dunas móveis e as dunas semifixas. As dunas móveis são gerações mais recentes de dunas que ainda não foram fixadas pela vegetação. Não há cobertura vegetal, elas são pobres em nutrientes
e também altamente móveis. E nesse tipo de vegetação, nesse tipo de planície litorânea, o processo de formação do solo ainda não se iniciou e devido ao ambiente hostil, poucas espécies vão surgir. E um desses tipos de espécies são as herbáceas, que são as gramíneas. Elas são adaptadas a condições impostas pelo ambiente local, que são o vento, a salinidade e também, principalmente, o solo pobre. São solos recentes e as plantas de outras espécies não vão conseguir fixar a esse tipo de solo. E quando as gramíneas se instalam nesse ambiente, elas são capazes de suportar alto grau de irradiação solar e movimento dos sedimentos. E por último está um outro exemplo de vegetação típica da planície litorânea, que é a vegetação de dunas fixas. Elas não se movem como as dunas semi-imóveis e imóveis. Essas dunas são mais antigas e já sofreram ocupação pela vegetação. A fixação da vegetação acaba por iniciar o processo de formação do solo e a acumulação do material orgânico, da matéria orgânica no local. Podemos encontrar plantas lenhosas, formando um arbustal ou uma floresta de pequeno porte. O que pode ser vista como exemplo a imagem à nossa esquerda. As dunas já está fixa, a matéria orgânica já está no local acumulada e, em consequência disso, as espécies, outros tipos de espécies vegetais já tomam conta do local, porque aquele ambiente já está rico em nutrientes e também já é adequado para o seu desenvolvimento. Espero que os tópicos tenham sido esclarecidos e até a próxima. Obrigada pela atenção.